Boa noite, pessoal. Então, estamos começando aí a web de planejamento estratégico aqui com o professor Fernando Zatti. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, alunos. Boa noite, alunas. É um prazer estar aqui hoje com vocês nessa noite. Legal. Então, vamos começar falando aí o que é o planejamento, né? Ok. Então, vamos dividir um pouco essa própria disciplina, né, entre o que é planejamento e o que é estratégico. A começar pelo próprio planejamento. A melhor definição que a gente pode ter para planejamento é de uma forma bem breve. O planejamento ele é um processo. Ele é um processo que ele tem início, meio, tem fim, e que as coisas ocorrem nesse universo, né, em que ele está inserido. Então, como um processo, ele deve ser atuado em cima dele o tempo todo, né? Os atores que estão envolvidos no processo de planejamento devem estar sempre trabalhando em cima desse planejamento. Diferenciando um pouco do plano, né? Porque nós temos a situação de que o planejamento, ele é esse processo e o plano é algo estático. Algumas pessoas confundem isso. O plano, ele é algo daquele momento. Então, quando eu faço um planejamento, o resultado desse planejamento pode ser um plano, ou vários planos. E esses planos são uma fotografia daquele determinado momento, daquilo que foi pensado, raciocinado, sintetizado em um plano, naquele dado momento histórico do processo de planejamento. O planejamento, já por outro lado, como eu já expliquei, ele tem uma vida própria, né? Então, ao longo desse planejamento, você pode ter uma série de planos. E também algo que cabe destaque nesse conceito é a própria evolução que nós tivemos em termos de planejamento. O planejamento ele surgiu desde os estudos de Taylor e Fayol, na chamada administração científica, em que eles foram os principais precursores, ou administração clássica, né? Em que se concebia, se pensava um local, um setor, uma pessoa dentro desse setor para desenvolver planejamento. Então, se atribuía a esse responsável, esse responsável era especialista em planejamento, alguém que era um ser iluminado, que tinha todas as condições para desenvolver o planejamento dentro da empresa. Ao longo do tempo, a gente foi amadurecendo esses princípios, esses conceitos, e hoje se percebe, e a gente vai ver ao longo dessa web, se percebe que o planejamento ele está além disso, além de uma pessoa, ele está além de um setor, além de um departamento. Embora muitas organizações ainda sigam esse princípio, né? Mas isso é uma questão de empresa para empresa, de organização para organização. Uhum. Pessoal, vão mandando aí perguntas à medida que surgirem, né? Podem ficar à vontade também para mandar. Professor, fala um pouquinho então, quando que é preciso planejar? O planejamento, normalmente ele vem atender a um objetivo. Então, assim que você tem a definição de um objetivo, você precisa de um planejamento para atingi-lo. Então, o ideal é você primeiro desenvolver esse objetivo para você saber aonde você quer chegar, qual é a finalidade desse planejamento, etc. Mas esse objetivo também não nasce a esmo, né? Ele surge de algum problema. E esse problema, ele é algo que você precisa resolver, algo que tira o sono das pessoas, algo que está incomodando. Por isso ele é configurado como um problema. Uhum. Eu, nas minhas aulas, no próprio curso de administração ou áreas correlatas, eu tenho frisado algo um pouco diferente ainda. Eu considero que não é necessário você esperar que a situação se configure um problema. Existem situações que você já percebe de antemão que ela vai se tornar um problema. Então você precisa... quem é proativo, e aí a gente está falando já de planejamento estratégico,
que a gente vai aprofundando, mas quem é proativo já sabe a respeito de que precisa tomar uma atitude antes que ela se configure um problema. Porque à medida que ela se configurar um problema, você vai ter uma série de elementos que vão acompanhar esse problema. Desgastes dentro da própria organização, seja políticos, sejam de macroestruturais, que precisam ser resolvidos também. Então, às vezes um problema ele não exige um planejamento apenas, ele vai exigir vários para resolver várias situações. Quando, na verdade, você poderia ter antecipado isso de uma forma mais adequada. E ainda eu gostaria de colocar uma seguinte situação. O Peter Drucker, ele desmistificava um pouco a respeito do planejamento, que algumas pessoas pensam que o planejamento ele é uma atitude de prever o futuro. Como que se alguém dentro da organização tivesse uma bola de cristal e pudesse dizer o que vai acontecer de antemão e para isso precisa objetivo tal, finalidade, atingir dessa forma. Não é isso. Nós não temos esses poderes sobrenaturais. A administração, ela planeja porque ela precisa saber o impacto futuro das decisões presentes, segundo Peter Drucker. Então, a decisão que você toma hoje, qual é o impacto que ela vai ter lá na frente? Uhum. Então, é esse o princípio que a gente precisa ter dentro de toda essa ideia, né, que cerca o próprio planejamento. Uhum. E quais são essas etapas, né, do planejamento? Ok. O planejamento, ele surge, então, com uma determinada situação, que pode ser um problema ou não. Então, ela inicia nesse momento, né? Você percebeu uma situação que merece atenção, merece estudo, através da observação. A observação ela precisa ser muito bem feita. Às vezes o problema, ele não é um problema em si, mas ele tem uma série de causas que resultaram naquilo. E se você não atacar as causas, você ataca o problema, você só ataca o efeito. É como um paciente que tem determinado problema e tá com dor de estômago ou dor de cabeça, e ao invés de você atacar a causa desse problema, você dá um remédio para dor. Ele vai sanar o problema imediatamente, porém, num futuro próximo, vai voltar a sentir os mesmos sintomas. Na administração, a mesma coisa. Nós precisamos evidenciar, através da nossa observação, quais são as causas que resultaram em determinadas situações ou determinados problemas. E a partir dessa causa, a gente começa a trabalhar em cima delas para resolver de forma adequada. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente vai conceber ações, operações, né? Planos de ação, aí sim a gente entra nas figuras dos planos, né? Para atacar determinadas causas, determinados problemas, para atingir esse objetivo maior, né? Outra etapa, e aí já está dentro do próprio planejamento, é o acompanhamento. Sem o acompanhamento adequado, você não sabe se você está trilhando o caminho correto, se você vai chegar àquele objetivo que você havia traçado, ou se você está saindo do caminho, né, programado. É o acompanhamento que vai dizer isso. Se dentro desse acompanhamento você percebe que a situação não está adequada àquilo que havia sido previsto, introduz modificações, altera-se, e aí não há problema nenhum alterar o planejamento. Ele merece, ele deve ser aprimorado ao longo do processo. Não significa que você errou inicialmente. Naquele momento que você iniciou o planejamento, aquele caminho era mais correto, porque foi o melhor, o mais pensado, o mais elaborado. No decorrer do período, percebe-se que a situação mudou, e aí a gente vai ver um pouquinho mais a fundo isso, e daí você precisa de modificações para deixar ele dentro desse processo. E essas modificações também elas podem ocorrer alguns erros.
esses erros e até mesmo os acertos também servem para nós aprimorarmos o próprio processo de planejamento organizacional, planejamento estratégico dentro das nossas organizações. Então, esses erros, acertos também fazem parte do processo e a gente precisa aprender com eles. E muitas vezes o que ocorre é procurar esconder os erros e maximizar os acertos. Por outro lado, os erros são extremamente importantes para o processo de aprendizagem que a gente está desenvolvendo enquanto planejamento. Sim. Fica a dica, né? Verdade. E existe um trabalho prévio que precisa fazer aí para o planejamento, né? O que vem antes de começar o planejamento? Ok. Um momento importante é esse próprio diagnóstico. Se você tem a observação, você verificou que existe uma situação, um problema, situações que estão ocorrendo, existem causas para esses problemas. Um momento importante é pensar qual é o contexto em que estão inseridas essas causas. E é o diagnóstico que vai nos dizer. Assim como um paciente, né, voltando da ciência médica, né, como eu já citei o exemplo, desculpe a redundância, mas quando um paciente apresenta determinados sintomas, ele passa por uma bateria de exames, assim como exames clínicos, mesmo exames laboratoriais, para se identificar todas as causas. No exame clínico pode aparecer uma causa, mas não todas, né? À medida que você vai aprofundando o teu diagnóstico do paciente, você vai observando que tem outras causas aqui envolvidas. Então, essa ferramenta do diagnóstico é uma ferramenta importante para o desenvolvimento, para iniciar um planejamento dentro dessa situação. Também dentro do diagnóstico, você observa, além disso, você observa também a própria organização em si, como ela está estruturada, porque dentro da abordagem sistêmica, que vem lá de Ludwig von Bertalanffy, embora ele inicialmente surgiu mais para biologia e física, mas foi apropriado pelas organizações, pelos estudos organizacionais em função da sua importância e relevância nesse cenário. Você observa que as coisas, elas funcionam interligadas, tudo, né? Tudo funciona interligado, seja em redes ou não, mas tem uma sinergia, deve haver, né? Ou uma falta de sinergia em alguns casos. E aí esses estudos precisam ser bem elaborados. O que contribui para determinada causa ou para sanar determinado problema, né? O que pode contribuir? Qual é o ator? Qual é o setor? Qual é, às vezes, uma possível correção não esteja nem presente na nossa organização. Ele está fora. E aí a gente pode tentar acionar esses atores, mas nem sempre a gente consegue adquirir um apoio de fora, né? Então a gente precisa tentar resolver internamente. Mas a gente não pode contar com coisas que estão fora do nosso alcance. A gente tem que procurar primeiro resolver o que está no nosso alcance, fazer a nossa parte, papel de casa. Depois, né, concomitante, a gente vai buscando soluções com atores que podem nos ajudar nesses processos. Uhum. Bom, nessa primeira parte a gente falou bastante sobre o planejamento, então agora fala um pouquinho o que é estratégia, né, professor? Ok, a estratégia, ela vem a ser uma estrutura, né, de política, uma estrutura de normas, regulamentos, a própria infraestrutura física pode entrar como um cenário dentro da estratégia. A estratégia, ela é concebida nesse arcabouço macro dentro das organizações. Ela é algo que está no ambiente de alta gestão da organização, mas que, por si só, faz com que todas as outras
os outros departamentos e estruturas de dentro da própria organização trabalhem, né? Então, dependendo da estratégia, você tem uma determinada situação, ou dependendo da estratégia, tem outra situação. Por isso que organizações que têm a mesma infraestrutura física, mesmo número de colaboradores, podem ser tão diferentes, porque existem estratégias envolvidas e as estratégias são diferentes. Se a gente trabalhar a ideia inicial da estratégia, que vem lá do grego, estratégios, né, que é a arte do general, que vem da guerra, né, que é a principal influência da estratégia, é justamente essa capacidade, né, da macroestrutura promover um arranjo das tropas, no caso do exército, para que você consiga ganhar as batalhas, né? Então, nas organizações a gente acaba apropriando isso, né, de uma maneira um pouco diferente, mas que tem essa conotação de que a gente busque atingir os nossos objetivos através de uma estratégia bem definida, com base nos atores que nós temos envolvidos. Uhum. E você poderia dar algumas definições do que é o planejamento estratégico, então juntando os dois termos aí que você está falando? Perfeitamente. Então, o planejamento estratégico, ele vem a ser a ideia de você promover atingir objetivos, utilizando os meios e os recursos disponíveis, né? Aí você começa a trabalhar com uma situação de qual é o meu cenário, né? Você começa a trabalhar com questões de definições de cenários, definições de estruturas da organização, através da própria definição do objetivo, né? Quais são os meios que eu tenho para execução, os recursos disponíveis, as políticas e procedimentos e atividades. Às vezes uma política, às vezes um regramento, ele atrapalha um planejamento estratégico. Uhum. Então, precisa ser pensado o planejamento em função dessas políticas, né? Então, a política atual é essa. Esse é o cenário atual. Se a gente quiser projetar um novo cenário, qual é a nova situação possível, né? E também os meios de controle, né? Você tem que definir isso antecipadamente. Quais são os meios disponíveis que eu tenho para controlar se eu estou no caminho correto, se eu não estou no caminho correto? Quais são os indicadores de qualidade do meu planejamento? Para que eu possa definir, né, se eu estou caminhando de uma forma adequada ou não. Uhum. Alguma pergunta aí, pessoal? Acho que não, por enquanto, né? Professor, fala um pouquinho sobre a questão dos métodos de apoio, né, que existem ao planejamento aí, por exemplo, o 5W2H, né, entre outros. Ok. Nós temos dentro da administração uma série de modelos, métodos que nos apoiam, nos dão uma ajuda, né, dentro do próprio material de leitura. Os acadêmicos podem evidenciar esses métodos. Um deles, que é bastante usual dentro da administração, é o 5W2H, né, que as siglas são em inglês, né, mas ele significa basicamente o que será feito, quando será feito, quem fará, onde será feito, por quê, como será feito, quanto custará, né? Tudo, a gente considera que respondendo adequadamente a essas questões, você consegue desenvolver um planejamento adequado, porque ele consegue englobar uma série de situações que são pertinentes ao próprio planejamento. Outra ferramenta que é interessante de ser utilizada é o gráfico de Ishikawa, diagrama de causa e efeito, que é a ideia que a gente colocava antes do planejamento, né? Qual é o problema? Você define lá o problema, né? Por isso que ele é chamado também de gráfico espinha de peixe, porque você tem na espinha dorsal qual é o problema. E daí as causas
são todas as vértebras, né? Então você começa a colocar lá uma determinada causa, outra causa, e assim você consegue uma definição mais bem elaborada acerca dessa determinada situação. Então essas são duas técnicas adequadas, existem outras, mas que podem estar utilizando para apoiar, né, na definição do planejamento. Uhum. E o que vem a ser o planejamento estratégico situacional? Perfeitamente. O planejamento estratégico situacional, ele leva em consideração não somente a ideia da estrutura atual da organização, como essas ocorrências ao longo da execução do seu planejamento estratégico. Por quê? No primeiro momento, nós temos uma determinada situação. É um contexto macroambiental específico, né, em termos política, legal, própria política tributária, sociedade. Nós temos uma determinada situação, um determinado cenário. Ao longo do processo, esse cenário ele vai mudando. Então, essa ideia do planejamento estratégico situacional, ele possibilita que você consiga medir ao longo do teu planejamento as alterações no ambiente, as situações que eles provocam, né, como que o cenário se alterou e quais são as possíveis alternativas que há para que você possa estar desenvolvendo. E aí você tem essa questão da declaração do problema, né, que é feita pela observação, como eu já falei. Você tem a questão da seleção dos problemas, por exemplo, o valor dos problemas, a eficiência, eficácia, efetividade com que pode ser enfrentado, a possibilidade e oportunidade de êxito, a árvore explicativa, causas e consequências, separação entre as causas internas e as causas externas, porque as causas externas você não tem o domínio sobre elas, mas você tem o domínio sobre as causas internas, né? E a descrição dos problemas também é algo importante de ser feito, porque simplesmente ele como um tópico, um problema como um tópico, diz muito pouca coisa. Você precisa trabalhar ele de uma forma que ele fique mais explicativo, para que possa ser mais adequado. E um ponto que eu destaco, que ele é importante dentro do planejamento estratégico, é o envolvimento dos atores. Como eu disse lá no início, você tinha uma determinada condição. Se pensava o planejamento de uma forma. Hoje, já com o planejamento estratégico, e ainda mais com o planejamento estratégico situacional, os atores, eles adquiriram uma importância muito grande. Por quê? É impossível uma pessoa saber o que acontece em toda a organização de modo detalhado. Ou, através da sua observação, conseguir dizer o que é pior ou melhor para determinada organização. Então, aí os atores adquirem especial importância. São as pessoas que trabalham na organização, todos. Dentro de escolas, por exemplo, nós temos os órgãos colegiados, APMFs, conselho escolar. Esses atores, eles têm que ser empoderados à medida que eles sabem as situações que a organização enfrenta. E, principalmente, o usuário. O usuário, ele é por quê? Porque os objetivos da organização são para esse usuário. Né? Então, os planejamentos, em sua maioria, ocorrem direcionados para esses usuários. Então, eles que sabem se o que está acontecendo está sendo eficaz ou o que precisa ser aprimorado dentro de todas essas políticas mesmo de planejamento. Legal, então a gente tem um apanhado geral da disciplina toda, professor. Você poderia falar um pouquinho então sobre a prova, dar umas dicas de estudo aí para os alunos? Bom, pessoal, a avaliação
ela vai seguir o padrão que nós temos adotado desde o início da disciplina, com as atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, a avaliação ela não vai mudar disso, né? Ela vai continuar sendo nesse mesmo padrão, óbvio que não as mesmas questões, né? Mas vocês podem estar utilizando da plataforma do Moodle para questionar, né, alguma coisa ainda que não entenderam, e também vocês podem estar utilizando do material que foi disponibilizado, né, leiam atentamente esse material, o que vai ser cobrado está dentro de tudo isso que já foi repassado para vocês. Então, nós não vamos inventar nada além disso, né? Uhum. Legal, veio umas perguntas lá, da Suzana. Boa noite, gostaria de saber se é possível utilizar o planejamento estratégico para a gestão de pessoas. Ok, Suzana, obrigado pela pergunta. Sim. A resposta breve. O planejamento, embora dentro da estratégia, pegar livros de Mitzenberg, livros de autores que trabalham esse tema específico, né? O próprio Oliveira, né, o autor brasileiro, você vai ver que a estratégia ela tem níveis. O nível estratégico é o nível de alta gestão, alta direção. Nível média direção, no qual se enquadra a gestão de pessoas, é tático. E o nível mais abaixo, chão de fábrica, por assim dizer, né, o pessoal do operacional, é o nível operacional. Então, dentro da estratégia, nós temos essas divisões. Embora aqui a gente trabalhando a questão de planejamento estratégico, o planejamento estratégico leva em consideração o modelo sistêmico, que eu já falei, do Ludwig von Bertalanffy. Quando você trabalha a gestão de pessoas como um sistema, a gestão de pessoas como um sistema, o planejamento estratégico ele cabe ali dentro, né? Porque vamos colocar assim, a coordenação da gestão de pessoas, não gosto muito do termo chefia, a coordenação da gestão de pessoas, ela passa a ser a alta gestão dentro da gestão de pessoas. E o que está fora, né, passa a ser o ambiente, que é os outros departamentos e até a alta gestão da organização. Então, as ideias do planejamento estratégico, todas essas que a gente colocou aqui, o que está no material de vocês, ela pode ser adaptada não só à gestão de pessoas, mas à administração de produção, próprio financeiro, enfim, uma série de outros departamentos, materiais, marketing, né, podem ser trabalhados com planejamento estratégico dentro dessa situação que eu havia colocado. Algo que cabe destaque aqui, não está dentro dessa questão, mas eu citei Mitzenberg. Henry Mitzenberg, ele publicou um livro em 1994, que era Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico. Ele como autor da estratégia, né? E dentro desse estudo que ele desenvolveu, ele questionava por que cerca de 60% das organizações que aplicavam planejamento estratégico obtinham êxito. Uma das explicações está dentro disso que a gente colocou aqui do planejamento estratégico situacional, porque elas não consideravam as alterações no ambiente. Né? Uma vez você planejando e mantendo essa linha de pensamento ao longo do processo, vai falhar. E outra questão é a própria confusão entre planejamento e estratégia, porque estratégia é uma síntese, planejamento é um processo. Então a estratégia é uma síntese do quê? Das políticas, normas, regulamentos, tudo que envolve a alta gestão. E o planejamento é um processo que ele tem, apesar de ter princípio, meio e fim, né? Qual é o fim? É o objetivo. Atingir o objetivo é a finalidade dele. Mas a partir dali ele pode ter outro planejamento para atingir outro objetivo, né? Que aquele objetivo ali já foi sanado, mas tem outros que podem decorrer daquele. Então,
não pode se confundir isso com a ideia do planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico, ele traz aspectos da estratégia, mas ele tem todo um contexto porque eles trabalham em sintonia, planejamento e estratégia, por isso planejamento estratégico, tá? Tem mais uma pergunta lá da Dilce. Até que ponto a falta de um planejamento estratégico pode influenciar para atingir o objetivo? Quem perguntou? Dilce. Muito obrigado, Dilce, pela pergunta. Eu considero que o planejamento ele pode ser desenvolvido em várias situações. Você pode desde o operacional, situações do cotidiano, devem ter o planejamento para se resolver situações como essa. O que acontece é que nós temos muita pressa. E as organizações hoje, elas funcionam assim, as pessoas funcionam assim. Quando acontece um problema, você parte pro executar, né? Fazer, já para tentar resolver a situação logo, porque depois você tem outra situação. O que acontece nessas condições é que as decisões que você toma hoje para resolver um problema, ela acaba gerando outros 10 problemas. E daí você pega uma decisão para cada um desses problemas que pode gerar outros problemas. Não que as pessoas elas sejam... elas tenham o que Douglas North falaria de racionalidade ilimitada, né? As pessoas são racionais, porém limitadamente. Elas têm um limite do próprio raciocínio. Então, consegue desenvolver até certo ponto. O que o planejamento estratégico ele prega esses métodos, né, de desenvolvimento do planejamento para se atender a determinadas situações e atingir um objetivo. Aí você considera não só aspectos internos, como aspectos externos, meios de controle, meios de acompanhamento, meios de avaliação, também como observar um problema. Então, é muito difícil eu dizer para ti, Gilson, hoje, até que ponto a falta do planejamento estratégico vai atrapalhar na resolução do problema. O que eu posso dizer é que a falta do planejamento estratégico pode resultar numa situação como essa que eu expliquei, de deixar de considerar alguns métodos desse e acabar gerando determinadas situações que são mais difíceis de serem contornadas. Não temos mais uma pergunta? Professor, para encerrar aí, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de agradecer a equipe, né, Júlio, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, né? Também aqueles que estão nos assistindo. Agradecer a oportunidade também de poder estar aqui, né, trabalhando com vocês. Talvez a gente tenha novas oportunidades, talvez não, mas fico à disposição quando precisarem de mais alguma informação, mais algum debate, a gente está aqui para trabalhar, ok? Isso. Caso surjam mais dúvidas também, né? Tem o fórum Tira Dúvidas lá para mandar. Exatamente. Só tem mais uma pergunta lá, acho que a gente dá tempo da gente responder. Do Joaquim. A falta do planejamento estratégico pode agravar um problema? Joaquim, obrigado pela pergunta. A falta do planejamento estratégico, ele pode agravar um problema? Sim, se o problema não for solucionado. Se você conseguir solucionar o problema de outra forma, que não seja através do planejamento estratégico, eu acho pertinente, né? Ou eles, às vezes, em algumas situações, os problemas, eles são resolvidos na inércia. Eles se autorresolvem, né? Alguns problemas. É muito difícil isso acontecer, mas em algumas situações isso ocorre. Então, em alguns casos, simplesmente o fato de não fazer nada, o problema acaba se resolvendo sozinho. Agora, se a falta dele pode agravar, aí eu considero que sim, porque... mas também o próprio planejamento estratégico sendo adotado, mas mal feito, também pode agravar um problema.
Então, não só a falta dele, mas também ele sendo executado de uma forma equivocada, pode ocasionar um problema sério também para a organização. Pode agravar o problema, sim. Mas nesses dois casos. Legal. Então, pessoal, se tiverem mais dúvidas, mandem lá no Fórum Tira Dúvidas, né? Obrigado, professor, pela participação. Obrigado, pessoal, aí pelas perguntas, pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Isso aí.